Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Holy Call, do ator David Duchovny. É o ator da série Arquivo X, que é uma série que eu amo. Sim, foi isso que me levou a ler o livro dele. E com certeza foi o momento que ele escolheu de fato para publicar. E isso é extremamente usado na capa do livro. Tem em grandes letras o ator da série Arquivo X. Vamos explorar esse momento que a série voltou com os episódios especiais. Então, vamos aproveitar e ganhar dinheiro com esse momento. Sim, essa é de fato um livro que aproveitou do momento. Mas é um livro legal. Assim, teve algumas pessoas meio frustradinhas que falaram que eu achava que era um livro de comédia, mas ele não promete ser um livro de comédia. Então, assim, é uma expectativa gerada talvez pela capa simples, um desenho assim, que não tem nada demais, mas é uma fábula animal e é assim, uma comparação bem grosseira, deve ser tipo A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e aquele filme A Fuga das Galinhas, no sentido não que é uma grande revolução, mas no sentido de que é a vida que acontece na fazenda contada sob e a análise, né, da situação da vida lá, contada sob a ótica dos animais. E como alguns animais vão ficando meio indignados com algumas situações e vão querer mudar isso. Então, começa com a vaca, que é a personagem principal, sim, a vaca. E a vaca é uma vaca muito legal, o livro é contado, né, realmente na ótica dela, em primeira pessoa, tem uma linguagem super leve, super apreensiva, mas o livro vai envolvendo, assim, várias situações, que inclusive ela tem aquela estratégia do autor ficar conversando com o leitor. Então ela usa muito isso. Ela tá tipo contando pra gente como é que se deu a situação da fama dela, que ela se tornou uma vaca famosa por uma determinada coisa que aconteceu, e ela vai contar essa saga e como é que ela escreveu esse livro, e que ela tem que acrescentar algumas coisas que são sugestões da editora para que o livro venda, para que o livro fique mais interessante, suprimir outras coisas, inclusive, por exemplo, palavrões, ofensas, mas ela acaba soltando alguns lá, entendeu? Ficou assim bem leve, achei assim bem interessante. O começo do livro é muito legal, o meio do livro ele dá uma derrapadinha e depois no final ele também fica legalzinho, mas o começo do livro é a parte mais massa mesmo, onde a gente tem uma percepção de como é que é a construção dos personagens, a ótica, a gente se envolve muito com essa interação da vaca com a gente, e assim, a análise dela daquela vidinha rotineira da fazenda, é uma fazenda, mas é uma fazenda pequena, sem grandes produções, é bem familiar mesmo, e exatamente esse vai ser o grande choque da vaca, a partir do momento que ela é muito curiosa, quer explorar o mundo, e ela tem aquela vidinha dentro da porteira, né, e os touros ficam num outro cercado, então ela tem aquela de querer explorar o mundo, tem uma outra amiguinha vaca dela, então ela começa a ver qual é a estratégia para poder sair da tal da cerca dela, para poder ir além. A princípio a ideia era para ir até os touros, né, namorar, mas na verdade ela fica muito deslumbrada com o restante da fazenda, que ela tem aquela vidinha assim limitada, né? E ela se vê livre num determinado momento e ela quer explorar essa liberdade, o que as alternativas que essa liberdade dá, não só um namorico. Então ela vai explorar, acaba se aproximando da casa e vendo que as pessoas assistem televisão, e ela entende aquela caixa, né, que é a televisão, como sendo o Deus dos humanos, que eles ficam. A gente tem toda essa análise, a animalização, né, das coisas, que de fato é a ótica deles. Eu achei muito curioso, por exemplo, ela falar como as pessoas têm muito nojo de cocô de vaca, né, que pisa, fica, um escândalo, e na verdade pra elas é uma coisa super simples. Ela, gente, é só cocô, tipo assim, só cocô. Então, e ela tem esse discurso assim que nos envolve nessa simplicidade mesmo. Acho que simplicidade define muito a relação dela com o mundo, né? Assim, ela vai falar sobre essa relação dela, né? De rotina, de alimentação, de como é que funciona o organismo da vaca, as relações, né, entre as vacas, e fazendo esse comparativo com o humano, naquele tom assim de estranheza que é o outro, né? Então ela se depara, né, com os humanos sentados endeusando essa Deus caixa lá, e ela se choca com o que vê, que ela eles estão assistindo um programa que mostra essas empresas industrializadas, essas fazendas industrializadas, né,
onde tem aquelas produções por tubo, retirada de leite por tubos que são colocados nas vacas. Tem uma cena de um abatedouro, então ela passa mal mesmo vendo essas cenas, que pra ela é um genocídio, né? E assim ela fica muito, muito, muito revoltada com os humanos, com essa crueldade, com como os animais são descartáveis para os seres humanos, como eles são criados em cativeiros, confinados em situações, em cercados, né, bem piores, né, e ela entende que os donos da fazenda estão querendo implantar aquilo na fazenda, eles estão sendo convencidos a implantar aquilo, e ela fica horrorizada com aquilo, e ela não quer viver aquilo, ela não quer que os futuros, porventura, venham a ocorrer filhos dela sejam criados em cativeiro. E ela percebe então que a mãe dela, que em um determinado momento viveu com ela, farriou, brincou muito com ela nos gramados, né? De repente sumiu. E ela entende o que foi que aconteceu com a mãe dela. Então ela fica muito, muito, muito horrorizada. E a partir do momento que ela vê todas essas situações, ela resolve que ela quer sair de lá, quer sair da fazenda, que ela não quer fazer aquilo. E ela assiste algumas coisas na televisão, e uma das coisas que ela vê é que na Índia as vacas são endeusadas, as vacas são amadas, as vacas são idolatradas, as vacas não são alimento, elas são respeitadas como seres maravilhosos que são. Então o sonho dela então passa a ser viajar para a Índia, porque ela quer ir para a Índia porque lá as vacas são amadas. Então tem toda essa vibe, né, de... Eu achei assim muito curioso, que leva você a analisar, a se relacionar, e aí conforme ela começa a planejar como que ela vai fazer, ela começa também, entra o porco na história. E o porco, ele também pensando com essa mesma estratégia, acaba trocando umas ideias, e o porco tem esse negócio de que ele quer ir pra Palestina. Esqueci o nome do lugar. Aí, que lá gente, para Israel, tô falando Palestina. Que é para Israel, desculpa. Que em Israel que os judeus não comem porcos, teoricamente, né? Pela religião deles são. Então lá ele vai poder viver livre, sem que ninguém queira comê-lo, né? Então eles entram nessa estratégia. Daqui a pouco entra um peru também, um peru magrelo, anoréxico, que não come. E eles vão, mas por que você nunca come? Não sei o quê. Ele, meu filho, tá chegando dia de ação de graças. Assim, se eu tiver bombadinho, encorpadinho, eu vou pra panela. Então eu não posso comer tão cedo. Então tem esse tom, né, de leveza das conversas entre eles. E toda essa crítica, essa discussão, né, sobre essa situação de valorização dos animais, do que é casa, de onde você se sente bem-vindo, da questão de viajar, de como você às vezes imagina um lugar de um jeito e às vezes esse lugar não é tão assim, essa ideia fantasiosa que a gente constrói de algumas coisas, seja nas nossas relações domésticas, quanto nas relações de viagem. Eu acho que ler um livro, né, mais do que aquilo que a gente lê, literalmente é sobre aquilo que o livro quer dizer. Por isso que eu gostei bastante desse livro. Achei ele pequenininho, leve, um tom bem leve. Ele tem eu achava que ele até ia puxar mais essa questão de ser vegetariano. Não sei se o autor mas esse não é o grande objetivo do livro. É realmente as relações com os animais, não como uma... Tem sim, né, obviamente, essa questão, né, do animal como uma coisa descartável, mas ela entende o ciclo da vida, né, o ciclo das relações entre os seres, mas o que ela questiona mesmo é a questão da crueldade, do animal como um produto em série, como uma coisa descartável, a falta de respeito na relação humana, a partir do momento que o animal é objetificado. Então é muito legal o livro, eu gostei, mas não é um livro que tem por natureza ser cômico, ser engraçado, mas ele aborda com leveza uma história que é intensa, né, que é essa questão de morte, de como os animais são mortos para poder alimentar as pessoas, mas não é pedante, né, dos que às vezes a gente fala sobre alguns livros que defendem o vegetariano de serem chatos. Ele aborda de uma maneira muito interessante, eu achei muito legal. E a questão de onde é a sua casa, onde você se sente bem-vindo, quais são os seus valores, o que você quer para você da sua vida e o que você vai fazer para mudar. Assim, achei muito legal, recomendo muito, meu fininho rápido de ler
e muito bacana. Obrigada, continue acompanhando os próximos vídeos.